Bem-vindos de volta ao Cast Knowledge. Eu sou o Saulo, estou com meu pai, Zé Antônio, aqui comigo. E hoje vamos falar sobre o mito de Atlantis, ou Atlântida, né? Mas antes da gente começar, queria agradecer todo mundo pela presença. Ativa o sininho, dá o like, curte e compartilha o vídeo. Deixa seu comentário aí pra gente, muito importante, né não, pai? É isso aí. Ô, galera, muito obrigado aí por estar dividindo o tempo com a gente, para poder escutar o que a gente tem para falar. Né? E como o Saulo já disse, por favor, clique aí no sininho de notificações, se inscreva no canal, compartilhe o canal, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E não deixe de mandar seus comentários e sugestões. Críticas e sugestões, críticas são muito bem-vindas também. Então, na semana passada nós tínhamos falado a respeito, né, dos dilúvios e as teorias de dilúvio, algumas teorias que existem aí pelo mundo. E aí terminamos com aquela pergunta. Então, o que será que acabou com a cidade de Atlântida? Né? Será que foi um dilúvio? Então, Saulo, o que é que você tem para contar para a gente aí sobre as teorias da existência da cidade do continente Atlantis ou Atlântida? Bom, é muito interessante porque a, o mito de Atlântida ele traz uma noção de uma quebra de continuidade mesmo da civilização. Seria num tempo recente, seria. ahn, Ela é muito complementar, inclusive, à história do dilúvio, assim, né? Como se fosse uma descrição um pouco mais detalhada do que seria essa humanidade governada por esses supostos seres que nos livros sagrados, nas escrituras, chamam de os filhos dos anjos, né, pai? Filhos dos caídos, que eles falam que haviam inclusive gigantes com super capacidades. E é um assunto que a gente vai abordar num próximo episódio, mas que está relacionado justamente com Atlantes e a partir da visão que a gente vai trazer aqui hoje, né, que é a visão de Platão, que foi o primeiro filósofo a colocar o mito de Atlantis em texto. A gente vai perceber que tem muita relação com a mitologia grega, inclusive, né, que tem a ver com esses seres fantásticos também, como se eles fossem governantes e tivessem um papel bem ativo ali naquela civilização, naquela época, né, diferentemente do atual. Seria como se eu tivesse ouvido essa quebra de continuidade que eles chamam do fim de Atlantis, que foi uma espécie de dilúvio de cataclisma. Então, você fala aí da questão do dilúvio nos textos, no texto bíblico, né? No texto de Gênesis, se refere aos nefilins, né? Que eram os gigantes Isso, que, segundo o texto, eles se apaixonaram pelas mulheres humanas e tomaram as mulheres humanas e procriaram com elas e tal. Tem bastante relação realmente, uma história com a outra, com a mitologia grega, tem muita relação também com os textos babilônios e os textos sumérios. total. Todos eles são bem semelhantes, o que sugere que um pode ter influenciado o outro, né? Então, mas nós vamos chegar lá. Então vai lá, Sal, conta pra gente aí o que você descobriu sobre Atlantis. Bom, então, o que conta-se é, primeiramente, né, esse mito surgiu ali por volta do ano 360 a.C., com Platão, e o que Platão conta é que essa história foi contada para ele, né, por pelo menos duas gerações que já haviam ouvido essa história de outras gerações antigas com origem no Egito. Então, né,
Platão conta que em um dos seus diálogos, chamado Critias, que tinha ouvido essa história de seu avô, que também era chamado Critias, que por sua vez ouviu de Solon. E Solon era um legislador ateniense, né? Ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga, fundadores do pensamento grego antigo. Então, esse Solon é acreditado por Platão a ser quem contou essa história, tendo ouvido de um sacerdote egípcio. E essa história é a história da civilização que havia antes da nossa. Uma era, um outro tempo, né? E essa civilização chamada Atlantis era uma sociedade altamente desenvolvida, com alta tecnologia, organização social, política. Era uma sociedade muito próspera, muito rica e que dominavam as várias ciências, desde astronomia, medicina, engenharia, navegação. E é, essa história surgiu com a divisão do mundo entre os deuses gregos, né? Quando eles foram dividir o mundo, o Zeus, que era o chefe dos deuses, pegou os céus, o Hades ficou com o submundo e o Poseidon pegou a parte aquática e as nascentes e os rios também. E o Poseidon foi quem é acreditado de ter fundado, de ter começado a civilização de Atlantis. Então, os filhos de Poseidon foram os primeiros reis de Atlantis e deles veio toda a civilização. E chama-se Atlantis por causa do primeiro rei de Atlantis, que foi o Atlas, que era, na mitologia grega, um titã, né, que foi, na história que se conta, ele teve uma punição de Zeus, porque os titãs eles eram uns seres meio que primordiais, assim, um pouco mais antigos e mais ah, menos refinados do que os deuses, como se fossem uns brutamontes, assim, e tinham mais origem com forças mais primordiais e menos sofisticadas quanto os deuses. Então, eles eram um cruzamento de deuses com. Não, peraí, tô confundindo as coisas. É o contrário, né? Os deuses eram filhos dos titãs. É engraçado isso aí, porque quando eu penso na mitologia grega, eu lembro desse conceito de que os titãs são essas forças mais primordiais que deram origem aos deuses, e esse mito de Platão já fala que não, que os deuses, que no caso o Atlas era filho do Poseidon, mas tudo bem. Teria sido o primeiro deus de 10 deuses, o primeiro rei de 10 reis Atlantes, o Atlas, então daí o nome Atlantis. E é dito que essa terra era um continente muito grande, maior do que a Europa inteira, que ficava no Oceano Atlântico, para além dos pilares de Hércules, né, que ali na Grécia era como eles chamavam o Estreito de Gibraltar. Então ficava para além dos pilares de Hércules, dá a entender que ficava a, No Oceano Atlântico. no Oceano Atlântico, pelo menos ali na costa da Europa, ou né, se você traçar a longitude, a linha longitudinal ali, para poder ter uma noção, à esquerda, a oeste do Estreito de Gibraltar, Oceano Atlântico, costa da África, talvez, ou qualquer espaço para lá, né, da Europa para oeste. E então Entre a essa América do sociedade Norte e a Europa, é onde possível. as É possível que Bermudas seja da ali, América também. A gente vai entrar depois, mais pro final do episódio, nas possíveis onde localizações dessa tá, cidade. mas então o primeiro registro que se tem de Atlantis
foi através de Platão. Foi. E onde foi que Platão registrou isso? No Oceano Atlântico. Justamente ele citou no diálogo dele Timeu, né? São dois diálogos, Critias e Timeu, onde ele conta essa história de Atlantis. E ele cita que eles estavam além dos pilares de Hércules no Oceano Atlântico. Então, ou seja, estava saindo da Grécia ali, estava além do Estreito de Gibraltar, no Oceano Atlântico. Seria uma terra maior que um continente inteiro, que teria sido muito próspera, né? Teria sido o berço de uma civilização altamente avançada e que essa civilização em determinado momento ela teria se distanciado dos seus compromissos com os deuses e ficado gananciosa, né? Mais um paralelo com as histórias sumérias e bíblicas aí que contam de um certo comportamento desobediente dos seres que habitavam na Terra aqui, né? Os nossos antepassados, um certo comportamento rebelde com relação aos deuses, com relação ao comando dos deuses, uma ganância, uma arrogância, e os deuses resolveram, e muita violência, conquistamento, mentalidade de conquista, de colonização, de escravização. Então isso daí deixou os deuses furiosos e foi quando eles supostamente teriam acabado com esse continente, com toda essa civilização através de uma grande enchente, um grande dilúvio em um dia e teria afundado essa cidade para o fundo do oceano. É, é interessante falar porque, segundo o Platão, a cidade ela era muito próspera e eles plantavam muito, eles eram autossuficientes, né? Então eles tinham dominado o sistema de irrigação e plantação e agricultura, e essa cidade era estruturada em 5 anéis intercalados de água e terra, anéis concêntricos, até chegando numa estação central ali, onde era o centro da cidade, né? Também eles eram muito religiosos e teriam templos de adoração ali aos deuses e aos deuses reis deles, né? Tipo Atlas, tipo Poseidon, e usariam dessa distribuição de água ali para poder plantar e produziam vários tipos de frutas, extraíam vários tipos de metais, já tinham dominado metalurgia, né? E é citado também que eles tinham dominado tecnologia de algum tipo de eletricidade, né? Algum tipo de transmissão de energia de alta potência, que era usada inclusive para fins bélicos, né? Para armas. Então, assim, eles teriam sido uma civilização supostamente muito organizada, muito desenvolvida, né? Politicamente organizada e tinha essa economia baseada em produção agropecuária, exploração de recursos naturais, minerais. Platão diz que eles tinham um sistema de distribuição de terras e bens de maneira equitativa, né, que elas eram distribuídas de forma mais homogênea entre a população para evitar acúmulo de excesso de riqueza na mão de poucos. Mas como ele mesmo conta, isso daí foi a própria. Eles se corromperam nisso, né? Porque os poucos que controlavam aquilo ali começaram a ficar cada vez mais gananciosos, né? E tinham o conceito de escola, de academias, de universidades, né? Então as crianças, né? Segundo o que Platão conta, as crianças lá de Atlântida já eram educadas sobre ética, música, matemática, astronomia, filosofia, e as escolas tinham o objetivo de formar cidadãos ahn, bons, virtuosos, né? E
interessante como que a gente está vivendo hoje no século XXI, a gente está vendo em tempo real o que uma busca incessante por poder e riqueza causa no nosso planeta, né? O nosso planeta, né, poderia estar sendo muito mais bem tratado. Está tendo que correr atrás de retificar muita coisa que a gente poderia ter evitado em primeiro lugar por causa disso, por causa de ganância. E aí você vê que essa história de Atlantis conta justamente, né, há mais de 2000 anos atrás, com Platão, no século IV, não, século III antes de Cristo, ele já contava uma história parecida com essa, que já existia uma civilização antes da gente muito desenvolvida, muito tecnológica, que, por causa de poder e ganância, enfureceu aos deuses que acabaram com ela. Então, apesar de todas essas virtudes, de todo esse desenvolvimento, o que Platão conta que aconteceu com Atlantes é que eles começaram a entrar numa onda colonizadora e, e começaram a guerrear. Eventualmente houve uma guerra entre os povos atlantes e o pessoal do Oriente, que seriam quem estava à direita do Estreito de Gibraltar. Houve uma grande guerra e, e essa guerra foi o início do fim para os Atlantes, porque os Atlantes estavam começando a escravizar o pessoal, e aí um exército desse grupo, que é muito antigo, né? O Platão coloca o fim de Atlantis a 9.000 anos antes dele, ou seja, 9.400 anos antes de Cristo, ou 11.400 anos atrás. Que coincide, inclusive, com aquele período que a gente fala ali do Younger Dryas, né, pai? Sempre a gente está trazendo, É. porque esse Olha período ele é só, muito importante. só para a gente dar um panorama aqui de como era a cidade de Atlantis. Atlantis, ela tinha, né, igual você falou, eram várias ilhas concêntricas e entre uma e outra, né, era tipo círculos, e elas eram divididas entre canais e pontes de ligação entre uma e outra e tal, como se fossem vários anéis, um dentro do outro, e entre esses anéis você tinha água, você tinha pontes ligando um anel ao outro, e você tinha na parte externa, no último, no anel mais largo, o externo, onde ficavam os portos, a muralha da cidade ficava ali, então era impossível você penetrar no restante da cidade sem passar por aquelas muralhas ou sem que eles abrissem para você entrar nos canais internos. Eles eram muito avançados em navegação, né? E a ilha central, a menor de todas, no centro, tinha um templo ao deus Poseidon, ou Poseidon, como queiram. Esse templo diz que tinha 185 metros de comprimento, 90 metros de altura e era folheado em prata com detalhes de ouro. E tinha um outro metal, que eu não vou me recordar o nome, que era um metal que existia naquela época, uma mistura entre o ouro e o bronze, e eles faziam. Eles usavam para fazer estátuas, usavam para poder fazer adornos e tal, e esse templo era folheado em prata, ouro e esse outro metal. Então, nesses anéis ali, o central tinha o templo no centro, você tinha ali em volta centro administrativo, eles eram muito organizados administrativamente, segundo os contos, né? E aí nos outros anéis é onde você tinha as construções, residências, templos menores dedicados aos outros deuses, banhos públicos, que é uma coisa muito difundida na cultura antiga, tanto, né, se você vai à Itália, se você vai à Grécia, se você vai ali na região da onde era a Ásia Menor, ali na Turquia, você tem vários banhos públicos e isso até hoje você vai a banhos públicos na Grécia, por exemplo, ou na Turquia. Uhum. Tinham prédios militares, tinham áreas para manobras e exercícios para a formação de soldados. Era uma coisa absurda Uhum. a estrutura da ilha, né? Então, como eu disse, na parte externa, no último anel, era onde existia a muralha, onde ficava o porto,
e eles tinham um porto militar, inclusive, com embarcações militares que eles chamavam de triremes, que é o principal, era o principal barco de guerra que utilizado inclusive pelos gregos, que ele tinha 3 decks ou 3 andares de remadores. Então era um barco bem grande, potente, um Uhum. barco bem rápido. Então, assim, era uma ilha gigantesca, cara, e muito bem estruturada, né? E ela surgiu quando? Surgiu, diz, né? Segundo o conto aí de Platão, surgiu mais ou menos 11.000 antes de Cristo e foi destruída 9.600 antes de Cristo. Durou Ou, 2.000 anos, mais ou menos. durou mais ou menos 2.000 anos. Ou seja, ela foi destruída mais ou menos 9.200 anos antes de Platão existir. Platão, pelo que se diz, viveu de 428 antes de Cristo a 348 antes de Cristo. Ele morreu com 80 anos. E Atlantis foi um dos últimos escritos dele, porque ele tinha muito receio de escrever sobre, segundo a história, né? Relatos de outros de aprendizes deles, seguidores dele, diz que ele tinha muito receio de escrever sobre Atlantis. Ele escutou isso bem antes e ele deixou para escrever isso já bem no final da vida dele. É. Esse metal que você falou que era mais valioso que o ouro e a prata era chamado de oricalcum. E Oricalcum, isso. ninguém sabe ao certo se ele existia mesmo, né? Ou se ele existia só na mente de Platão. Como é a história também, né? Ninguém sabe, a gente não tem evidência. A gente tem algumas indicações de onde poderia ser, tem algumas ideias boas, mas evidências mesmo de que Atlantis existiu não temos também, né? Então, é, há pensadores, há quem diga que historiadores que dizem que esse mito ele é mais de uma categoria metafórica e para poder causar uma certa reflexão do que relatos de algo que realmente tenha acontecido. Mas que é muito interessante, né? E. Então, o Platão, cara, segundo dizem, né, os outros relatos de seguidores dele, diz o quê? Diz que ele gostava muito de expor o pensamento dele em diálogos. Então ele criava diálogos fictícios, né? Aham. E dentro daqueles diálogos ali, ele expunha o pensamento dele. Então, quando ele fala de Atlantis, ele fala justamente nesses dois diálogos que você citou, né? Que foram É o os Timeu e o diálogos. Critias. Isso, o diálogo de Timeu, que foi a primeira vez que ele fala de Atlantis, ou É, de Atlântida, isso. né? E Aham. depois do Critias, porque aí ele detalha melhor, igual nós falamos agora, a questão dos círculos, do poderio militar, da tecnologia, do avanço da civilização em termos de estrutura e tal. Mas dizem que ele poderia estar, na realidade, escrevendo dessa forma e dando um nome fictício para poder falar da própria sociedade grega e do que estava se passando na Grécia no momento que ele estava escrevendo. Sim, sim. É uma interpretação até bem plausível. Então, assim, a gente não sabe bem ao certo, né, o que é que se passava na cabeça dele e se realmente ele usou a localização que falaram para ele ou se ele criou essa localização somente para poder expor o pensamento dele, porque na realidade ele tinha que expor o pensamento dele dessa forma de diálogo, porque na época de Platão, cara,
eles matavam filósofos na Grécia. Como fizeram com o professor do Platão, Sócrates. Exatamente, como fizeram com Sócrates. E aí É, Platão começou a criar essa forma de escrever baseada em diálogos, justamente para meio que mascarar a forma de pensamento dele, com medo de ser condenado à morte, é. né? Então, quer dizer, pode ser que isso tenha sido o motivo pelo qual ele escreveu dessa forma, né? Ou então, Atlantis pode ter realmente existido em algum lugar. E se tiver existido, a gente vai ter que tentar descobrir aonde que ela ficava, né? O que que você acha? Então, o que acontece? Existem várias teorias, teorias mais estudadas, teorias cientificamente exploradas, e tem um monte de teoria de doideira aí. Inclusive, gente que ganha muita grana com teorias que não tem o menor tipo de fundamento. Tem uns caboclos que são milionários e destilando, espalhando teorias cabulosas aí. Como se Mas fosse verdade. Tipo como se assim, né? fosse verdade, não, não. O cara afirma de pé junto ali, de É, joelho, que aquilo ali é a maior, a pura expressão tem. Nossa, tem mesmo. da verdade, né? E se bobear, ele é capaz de falar que já teve lá e viu. Com o olho dele, ele viu Ah, ali e tal. Eu é. nunca vi uma coisa tão absurda. Mas o que acontece? Será que existiu? Será que não Bom, existiu? Aonde isso aí foi fica que para o ficava? próximo episódio, onde a gente vai entrar nas Então, possíveis localizações. nós vamos entrar então nas possíveis localizações de Atlântida. Vamos falar do fim de Atlântida, né? Novamente, o que aconteceu, acabou. Aí a gente volta para aquela história do nosso Dilúvio. das grandes enchentes, dos dilúvios, né? Porque toda vez que você ouve falar de uma civilização, acabou em dilúvio, velho. Acabou em dilúvio, Acabou em é. dilúvio. Não tem jeito. Qualquer civilização anterior, anterior ao ano 6.000, 7.000 antes de Cristo, tudo que aconteceu ali, os relatos que existem, foi que essas civilizações que existiram antes acabaram em dilúvio. Então no próximo episódio a gente vai entrar mais um pouquinho nesse assunto aí e tentar descobrir onde ficava Atlantis. Falou, Isso pessoal. aí, galera. Muito obrigado. Novamente, não esquece de dar o like, subscrever, né? Se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações e, por favor, compartilhe o nosso canal. Isso ajuda o canal a crescer. É isso Beleza? aí. Valeu. Peraí. Ah, Pera. fala. Já tava indo embora sem dar o like, né? Te peguei, né? Rapaz, dá o like antes de desligar o computador para ajudar a gente. Valeu, abraço. Cheguei, valeu.